A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao EBD em Síntese, podcast com momento pedagógico da lição de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os nossos professores, professoras da classe dos pré-adolescentes, essa classe tão especial. Isso mesmo, especial mesmo. Graças a Deus, hoje nós estamos com a lição desta semana que traz um assunto muito relevante, né, sobre o poder do Espírito Santo por meio da pregação de Pedro e João. E aí chegou aquele momento, querido professor, de testar, né, de fazer aquelas atividades para que os seus alunos assim tenham estímulo, né, tenham ousadia de pregar o evangelho. E agora nós temos aqui algumas dicas, já já vamos colocar aqui alguns objetivos da nossa lição, como destacar a ousadia, né, gerada pelo Espírito Santo em Pedro e João para pregar o evangelho. E analisar a ação do Espírito Santo sobre os discípulos frente às perseguições, como também definir a dependência de Deus para uma vida cheia do Espírito. Glória a Deus por isso. Professora Sheila, com sua dica pedagógica. A paz do Senhor mais uma vez para os nossos professores, professoras. Essa lição tão abençoada que a CPED traz para nós, né? A lição de número 3. E aí, caros professores, como dica pedagógica, nós trazemos você chamar a atenção dos seus estudantes, dos adolescentes nessa faixa etária de 11, 12 anos, para conversar um pouco sobre essa ousadia baseado no assunto da lição, relacionado à questão desses discípulos tão importantes para a história da igreja. E aí você pode fazer uma divisão no quadro, ou em uma cartolina, do jeito que fica melhor para a sua realidade, de como eles agiram antes e depois dessa chegada do Espírito Santo sobre a vida deles, né? E aí você pode fazer um comparativo. Antes da descida do Espírito Santo na vida dos dois discípulos, Pedro, em alguns momentos, ele teve medo, como mostra lá nos evangelhos, no momento que Jesus andou sobre as águas, né? E aí ele teve medo. Naquele momento ele quis também andar, mas ao mesmo tempo ele teve medo e quase ia afundando. Mostra também, antes da situação em que o próprio apóstolo Pedro negou Jesus, naquele período ali relatado em João, quando Jesus estava indo para a crucificação, ele negou Jesus durante 3 vezes. E aí, depois desse contato que ele teve com a pessoa do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ficou cheio do Espírito Santo, e aí ele teve essa ousadia para curar ali o coxo, né, em frente à Porta Formosa, e fez aquele discurso belíssimo que está ali registrado do capítulo 3, 4 do livro de Atos. E aí você pode fazer esse paralelo com os seus estudantes, perguntando aos seus estudantes se em algum momento eles tiveram alguma dificuldade de falar de Jesus para alguém, se em algum momento eles se sentiram tímidos em relação a essa questão de pregar sobre Jesus, de falar sobre Jesus para os seus colegas de escola ou para alguém da sua família, e faça uma oração também com os seus alunos para que o Espírito Santo tome conta da vida de cada um deles, que assim como aconteceu na vida de Pedro e de João, eles também sejam revestidos do poder do Espírito Santo, e esse revestimento traga sobre eles essa coragem de falar, essa coragem de pronunciar o amor de Cristo, e através da vida deles, muitas pessoas serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, irmã Rosimar, essa é a dica pedagógica que nós trazemos hoje
para que os nossos professores possam aplicar na classe dos pré-adolescentes e, com certeza, o nome do Senhor será glorificado. Que bênção, graças a Deus, com certeza vai ser sim uma bênção para os nossos pré-adolescentes, né? Porque eles gostam desse movimento, né? De algo diferente. E aí, querido professor, nós temos uma dica, né? Pedagógica também para complementar aí a dica da nossa professora Sheila. Vamos utilizar para essa dinâmica um microfone e uma caixa de som. Imagine como vai ser essa dinâmica. Os alunos vão ficar super empolgados porque eu nunca vi como a pré-adolescente gosta de um microfone, né? Então, vamos, aqueles que são tímidos vai ter que tirar a timidez, porque essa dinâmica vai falar sobre ousadia. E quem é que nos dá ousadia para falar de Jesus? O Espírito Santo, é assim como fez com Pedro e João, é para pregar o evangelho. Aproveitar aí que nós estamos no ano da colheita e vamos incentivar aí os nossos pré-adolescentes a falar desse amor tão grande que é o amor de Deus, né? Mostrar como o Espírito Santo nos dá coragem para falar de Jesus, como Pedro e João, mesmo durante a oposição. Então, prezado professor, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar isso, procura aí um espaço, né, que seja, vamos assim, dependendo do espaço da sua igreja, vamos procurar aí um espaço mais reservado para fazer essa dinâmica, coloca lá o microfone, a caixa de som e faz uma faixa ou uma plaquinha com o nome Ousadia e vamos dizer para os nossos pré-adolescentes, quem aqui tem o desejo de falar de Jesus, vamos para participar desse desafio? E aí você pode, professor, preparar algumas fichas com desafios, como frases bíblicas, né? Como perguntas, ou até mesmo pequenos versículos que eles possam ali demonstrar uma mini pregação, vamos dizer assim, né? Já para incentivar. E aí, o que é que vocês vão fazer? No final vai ser aquela alegria, né? Quando os pré-adolescentes for lá na frente falar de Jesus com o versículo que você vai indicar, e quando eles conseguirem ali, você vai mostrar ali aquela faixa, aquela placa com o nome Ousadia, né? Com as palminhas, dizendo que você conseguiu e venceu o desafio. E com certeza, professor, vai ser uma benção, né? E o líder vai explicar como Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falaram, né, de Jesus, da mesma forma, nós também, né, seremos usados, e instruídos pelo Espírito Santo de Deus para falar deste amor tão grande. Graças a Deus, é a professora Sheila com suas considerações finais. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos alunos. Que o Senhor Deus venha abençoar você, querido professor, professora, que está disponível a participar deste trabalho tão especial que é o ensino cristão, o ensino da palavra de Deus, e que os seus alunos eles possam ser impactados pela sua aula, possam receber de Deus a ousadia que Deus derramou ali sobre a vida dos apóstolos, né? E possa também derramar essa ousadia sobre a vida dos seus alunos e com certeza a vida deles, assim como das famílias e das igrejas serão impactadas, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem interesse de conduzir esses jovens pré-adolescentes para o caminho da palavra de Deus, para o caminho do testemunho daquilo que o Senhor Deus tem feito na vida de cada um deles. Isso mesmo, não tenho dúvida, né? E essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Que Deus abençoe, querido professor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, curta, compartilha este vídeo para que possamos, assim, contribuir com outros professores. E essas são as dicas da lição de hoje. Nós somos gratos a Deus, né, pelo privilégio de servir. Queremos agradecer aqui a presença e a participação da nossa professora Sheila, como também o pastor Martins, pela confiança e o DENEC geral. Que Deus em Cristo nos abençoe.